Olá! O Justiça para Todos é uma homenagem aos 44 anos da Associação dos Juízes Federais do Brasil. A AJUF cresceu junto com a história do país e se torna cada vez mais forte na luta pela Justiça Federal brasileira. A União dos Juízes Federais vai além da garantia dos direitos da classe. O trabalho da AJUF visa também a defesa da democracia e da cidadania. Você vai ver quais foram as principais conquistas da associação e quais são os desafios para o futuro. Nós vamos contar essa história de 44 anos agora. O Justiça para Todos está no ar. Vamos a um resumo das notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. O presidente da AJUF, Roberto Veloso, participou de um ato público em defesa do Poder Judiciário e do Ministério Público e contra a corrupção. O plenário 2 da Câmara dos Deputados ficou lotado. Juízes e procuradores de vários estados do país compareceram. Outras instituições de classe também participaram, como a Frentas, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação Nacional dos Procuradores da República e a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Durante o ato também foram comemorados os 28 anos da Constituição Federal. A AJUF comemora 44 anos, uma associação de classe que tem reconhecimento e respeito em todo o país. São décadas de conquistas diante das demandas e das necessidades dos magistrados federais. É uma história que caminha junto com o desenvolvimento de todo o país. Há 44 anos, os brasileiros assistiram à primeira transmissão de TV em cores. Foi a Festa da Uva em Caxias do Sul. Alcançam fama, inclusive no estrangeiro. Nessa linha do tempo, vem a inauguração da sede do Ministério da Justiça. O mastro da bandeira nacional na Praça dos Três Poderes, em Brasília. E junto a essa narrativa histórica, nasce mais um capítulo. A AJUF está intimamente ligada à história da Justiça Federal brasileira. A Justiça Federal de primeiro grau, ela foi criada com a República, a Justiça Federal é uma justiça republicana, mas ela, por força de atos do Estado Novo, a Justiça Federal de primeiro grau foi suprimida e foi restabelecida apenas em 1967. A AJUF foi fundada em 1972, ou seja, poucos anos depois da reintrodução da Justiça de primeiro grau. E surgiu a AJUF como uma forma de congregar os juízes federais brasileiros. Uma entidade da sociedade civil sem fins lucrativos. Magistrados de primeiro e segundo graus da Justiça Federal de todo o país, unidos pelo fortalecimento do Poder Judiciário e do Estado Democrático de Direito. Essa é a tradição da AJUF. Manter o respeito, mas ao mesmo tempo não abrir mão dos direitos que nos são inerentes. Felizmente, a AJUF vem num processo constante de consolidação e de crescimento. A AJUF tem se legitimado cada vez mais na sociedade como uma entidade que busca não só o espaço de defesa dos juízes federais, mas de defesa do Estado Democrático de Direito. Tudo começou em Fortaleza durante a inauguração do prédio da Justiça Federal do Ceará. Aconteceu também a fundação da AJUF, iniciativa do magistrado Jesus Costa Lima, o primeiro presidente da associação, que depois se tornou ministro do Superior Tribunal de Justiça. Como juiz, era um juiz rigoroso, trabalhador, gostava de ter o serviço em dia. E como ministro ele continuou também assim, sabe? Um ministro, digamos assim, voltado exclusivamente para as suas funções de magistrado. Em seguida, a presidência veio do Rio Grande do Norte. Durante essa gestão, foi promulgada a emenda constitucional que instituiu a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional é responsável, o nosso código, pelo desempenho, pela atividade e sob a lei que regra o comportamento do magistrado brasileiro. Magistrados que seguiram depois na AJUF com o juiz federal João Gomes Martins Filho por 10 anos.
Naquele tempo não tínhamos sede, a sede era no gabinete do juiz. O meu gabinete era a sede da JUF, metade dele era gabinete, metade sede da JUF, mas não havia dinheiro, isso era tudo com muita dificuldade. Isso não podia continuar assim, a sede tinha que existir, tinha que ser em Brasília, naturalmente. Na época, a sede da JUF se localizava sempre onde estava localizado, onde estava lotado o juiz-presidente. Em 1988 vieram grandes mudanças. A JUF havia sido criada em 1972, mas era uma entidade que atuava em complemento à AMB e a outras entidades da magistratura, muito no terreno cultural, associativo, recreativo, mas não tinha uma atuação mais política. Foi exatamente o crescimento da categoria, o fato de os juízes federais terem se tornado centenas e depois milhares, que permitiu o fortalecimento da JUF e, com isso, a sua incursão no campo político e institucional. Uma nova Constituição durante a gestão do magistrado Sebastião de Oliveira Lima. A JUF é uma importante entidade da associativa brasileira, 44 anos na história do Brasil, para uma associação é bastante significativo. A história da JUF demonstra que não foi uma associação apenas que defendeu interesses corporativos, mas que se apresentou demonstrando projetos para a nação brasileira, trazendo, através da associação, propostas dos juízes federais para a construção de uma nação melhor. E para a regionalização da Justiça Federal. No lugar do Tribunal Federal de Recursos, foram criados tribunais regionais federais nas 5 regiões do país. Em junho de 1993, tomava posse Edgar Silveira Bueno Filho. E em 1994, chegou uma nova fase. Foi lançado o informativo A JUF. Veio também a compra da primeira sede da associação em Brasília, que foi paga à vista. Para conseguir o dinheiro, os juízes federais trabalharam o dobro. E aí nós inventamos cursos para preparar para concursos da magistratura, nos 3 estados do Sul. O Wilson Darós, que era meu diretor, foi o coordenador. Promovemos cursos, arrecadamos muito dinheiro, compramos à vista uma sede aqui em Brasília, colocamos os móveis com a ajuda da ministra Eliana Calmon, que conseguiu no STJ móveis velhos, cadeiras, etc. E o mobiliário era esse. E foi a primeira sede em Brasília. O juiz federal Wilson Darós presidiu a JUF em um momento delicado para o judiciário. Na época, o Congresso Nacional debatia as reformas constitucionais, em especial a do judiciário e a da Previdência. Nessa mesma época, foram criadas as vice-presidências regionais e a instituição se tornava ainda mais presente em acontecimentos em todo o Brasil. E perto de uma nova década, chegou o desembargador federal Fernando da Costa Tourinho Neto. E nós, com a nossa JUF, começou até com o Vladimir, nós mudamos. Tornamos, na verdade, uma instituição também política, uma instituição séria, que queria lutar pelo jurisdicionado acima de tudo. Que o juiz vive em função de trabalhar pelo jurisdicionado. Nessa parceria fica o eterno orgulho da trajetória. Honra de fazer uma caminhada histórica sempre ao lado da sociedade. Esses anos todos, essa tem sido a principal atividade da JUF, a defesa intransigente dos juízes federais e da Justiça Federal. Veja no próximo bloco: um novo século, uma nova JUF e grandes passos para inovações na Justiça Federal do país. Em instantes, aqui no Justiça para Todos. Até já!
final da década de 90, o papel da AJUF foi desvinculado ao da Associação dos Magistrados Brasileiros. Foi um período de atuação firme na reestruturação do judiciário, inovações e consolidação política em debates importantes para a sociedade brasileira. A AJUF tomou uma nova dimensão. Ela passou a ter uma participação mais efetiva nos rumos da Justiça Federal. E principalmente, a partir do ano 2000, passou a ter uma inserção social. A primeira instituição do país a apresentar um projeto de lei na Câmara dos Deputados foi a proposta de criação do processo judicial eletrônico. O processo judicial eletrônico é de fundamental importância para que haja melhor acesso, melhor e mais rápido acesso do jurisdicionado ao sistema judicial. 5 anos até que o Legislativo também tirasse do papel a proposta, mas de fato ela se tornou real. É a Lei 11.419 de 2006. Não tenho dúvida que essa é a maior revolução quanto à modificação do modelo da atividade jurisdicional, porque não é apenas a transformação do papel em mídia eletrônica, mas a gente está falando, na verdade, de gestão eletrônica. Realmente é, porque agilizou o trabalho no judiciário e, consequentemente, o resultado final para o cidadão. Foi verificado que 70% da demora do processo residia exatamente nesses atos burocráticos. E o PJE, o processo eletrônico, o escopo é de eliminar essas atividades burocráticas. Desde 2001 foi implantado na Justiça Federal, ou seja, há 16 anos, a AJUF teve um papel importante nisso. Depois teve um papel importante também na implantação das turmas recursais. Eu sempre tive a certeza de que os juizados especiais federais eles são a vitrine da Justiça Federal brasileira. E sob a gestão do próprio juiz federal Paulo Sérgio Domingues, anos de mobilização, movimentos contra a reforma do Judiciário e o projeto de reforma da Previdência, ações que evitaram prejuízos para a justiça de todo o país. Então se conseguiu evitar que se destruísse completamente a Previdência Pública para a magistratura. Foi um trabalho bastante difícil, um trabalho muito custoso, mas que foi bastante bem sucedido. Foi nessa época que a AJUF se consolidou também como uma instituição de defesa de interesses da sociedade civil. Tem compromisso com o Brasil, né? Tem compromisso de levar uma justiça mais barata, mais rápida, mais séria, uma justiça que não admita a corrupção no nosso país. E o símbolo dessa atuação foi a luta contra o trabalho escravo. E a AJUF participou ativamente da elaboração tanto do primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, como do segundo também, sempre teve uma participação bastante ativa nessas discussões. No dia 11 de agosto de 2002, mais uma conquista. Pela televisão, o judiciário entrava na casa dos brasileiros. Eu participei também desde seu início, quando abriram a TV Justiça, a AJUF já se fez presente com o seu programa. No dia de estreia da TV Justiça, entrou no ar também às 4h30 da tarde, o primeiro Justiça para Todos. A TV Justiça ingressou no ar às 11 horas da manhã, dia 11 de agosto de 2002, e às 16 horas entrou no ar o primeiro programa da AJUF. Na gestão do juiz federal Jorge Mauric foi aprovada a emenda constitucional número 45, formulada considerando as sugestões da AJUF como a reestruturação dos tribunais de segunda instância. O cidadão também viu mais transparência no judiciário. Foi criado o Conselho Nacional de Justiça. O destaque foi a atuação da AJUF junto ao Conselho Nacional de Justiça,
A Lei 11.798 compôs diretrizes sobre a competência e a composição do CJF. Nessa época, a JUF passou a ter direito a ocupar uma cadeira no Conselho, junto com presidentes do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. É muito importante por quê? Porque é uma norma, é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que reconhece a existência da JUF. Em 2007, uma nova grande conquista. Com um aumento significativo no número de associados, a sede da JUF no edifício Record ficou pequena. Ela foi vendida e os juízes ganharam um novo espaço para reuniões no edifício Brasil 21. Achávamos que tínhamos que ter um local, uma sede em Brasília, porque Brasília é o centro do poder político, né? Inclusive institucional. É o que possibilita a sucessão de vitórias. 230 novas varas, 71% no interior e 29% nas capitais. A JUF é uma entidade que congrega todos os magistrados federais e a cada ano a sua importância aumenta. Não só em temas corporativos, mas em vários outros temas. Criação de varas, questões orçamentárias, democracia dentro dos tribunais. Todos esses temas passam pela JUF hoje em dia. Conquistas que vão beneficiar quem não é exatamente um associado, mas que merece toda a atenção. O que os juízes federais podem fazer para melhorar o nosso cotidiano, melhorar a vida, não é transformar o Brasil num país mais justo, num país mais igual. Era esse diálogo que a gente queria fazer com a sociedade. E como é que a gente fez isso? Através da Expedição da Cidadania. O projeto deu tão certo que a Expedição da Cidadania já está na 5ª edição. Durante esse tempo todo tem sido a voz dos juízes e a voz da própria Justiça Federal. A JUF é uma entidade respeitada por todos. Daqui a pouco a gente continua contando a história da JUF. No próximo bloco vamos mostrar as conquistas mais recentes e os desafios que a associação tem pela frente. É depois do intervalo. O Justiça para Todos volta em instantes. A JUF consolida cada vez mais o debate com o legislativo a favor do cidadão, com o objetivo de prestar o melhor serviço à sociedade. E o esforço dos juízes federais faz toda a diferença para isso. Um trabalho que vem sendo costurado a cada gestão. É uma continuidade de ideias e lutas essenciais para a Justiça Federal do país. E assim, as vitórias se tornam mais sólidas ao longo desses 44 anos. Em 2014, começava a Operação Lava Jato, a maior investigação sobre lavagem de dinheiro no Brasil, envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiras do país e políticos. Assunto que até hoje toma os noticiários do Brasil e do mundo e tornou mais clara a importância do judiciário na vida de cada um dos brasileiros. Quem ganhou notoriedade também foi o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas investigações da Operação Lava Jato, que acontecem na 13ª Vara de Curitiba. A JUF também trabalhou no sentido de criarem-se as varas de lavagem de dinheiro. Uma famosa, nós não podemos deixar de referir, a 13ª Vara de Curitiba. O juiz federal Antônio César Bochenek era quem estava frente à JUF durante esses primeiros anos de Operação Lava Jato. Mas assim como o juiz Sérgio Moro, existem outros juízes federais espalhados pelo Brasil todo que estão também fazendo seus trabalhos
e dando decisões importantes, seja na área criminal, nos crimes, resolvendo crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, seja também na área previdenciária, habitacional, saúde, enfim, a Justiça Federal tem dado exemplos de que é possível, né, termos um país cada vez melhor. E durante os 2 anos de mandato, muitas conquistas. A primeira edição do Prêmio Boas Práticas aconteceu também durante a gestão do magistrado. A ideia é destacar casos de boa governança na Justiça Federal e também colher sugestões para a melhoria dos serviços prestados. O prêmio foi entregue durante o primeiro FONAGE, o Fórum Nacional de Administração, Gestão e Estratégia da Justiça Federal. Há efetivamente e houve uma aproximação dos juízes federais da sociedade. E os juízes federais têm que continuar a desempenhar esse papel e a AJUF tem que ser a porta-voz dos juízes federais com a sociedade, sempre ouvindo os reclamos da sociedade e prestando o melhor serviço público. Ao fim do mandato do juiz federal Antônio César Bochenek, quem assumiu a presidência em uma eleição de chapa única foi o juiz federal Roberto Veloso. Não há nada mais injusto contra o fraco oprimido do que a corrupção. A importância da AJUF hoje no cenário nacional não é meramente corporativa. É, na verdade, a defesa da ordem jurídica. Roberto Veloso já foi secretário da AJUF e também presidente da AJUFER, a Associação dos Juízes Federais da Primeira Região. E até 2018, muitos desafios pela frente. Algumas batalhas já deram resultado. Este ano, a AJUF promoveu nas cidades de Curitiba, São Paulo e Brasília atos contra o PLS 280 de 2016. Uma dessas pessoas ingressa com habeas corpus no tribunal e o tribunal concede a liberdade provisória dizendo que estão presentes os requisitos para a concessão da liberdade provisória, automaticamente o juiz aqui cometeu um crime. O projeto de lei dá novas diretrizes para a antiga lei de abuso de autoridade. Então essas questões também nós estamos atentos para que não haja uma solução de continuidade na justiça. A justiça ela seja preservada e a AJUF tem acompanhado isso cotidianamente. A AJUF também tem participado ativamente das discussões sobre o PL 4.850, sobre as 10 medidas contra a corrupção no Congresso Nacional. Uma relação de respeito entre a Associação dos Juízes Federais, o Executivo e o Legislativo. A AJUF defende os juízes federais e o Parlamento e o Executivo têm ciência disso. Então esse relacionamento tem sido um relacionamento respeitoso. E o trabalho não acaba nunca. Bandeiras importantes para o Judiciário e para o país. O fim do foro privilegiado. Existem hoje 22 mil pessoas com foro privilegiado. A discussão até mesmo se o Ministério Público pode investigar essas pessoas. Veja ao ponto que nós chegamos. Com a utilização de recursos protelatórios, as pessoas terminam sendo alcançadas pela prescrição. E uma luta já antiga e provavelmente a mais dura, a criação dos 4 novos tribunais regionais federais. E nós achamos que é o momento de se estudar esse processo, de ser colocado em julgamento. Estes e outros temas de relevância são sempre objeto de discussão durante os fóruns realizados pela AJUF nestes 44 anos. Juizados especiais federais, execução fiscal, mediação e conciliação e Fórum dos Juízes Federais Criminais. Assuntos que unem os magistrados na proposta de novas ideias. Mais de 4 décadas. São 44 anos de trabalho, de luta, de abnegação, mas sobretudo de pleno exercício da atividade da Judicatura Federal. Por isso que as associações estão unidas em busca de um poder judiciário forte, respeitável e viável. Trabalho de parceria em defesa da sociedade. Os delegados, os juízes federais estão imbuídos no mesmo intuito, o intuito de proteger a sociedade, trabalhar para que a gente tenha um país mais justo, mais solidário e mais honesto. Fica até difícil contar quanta gente já contribuiu para tantas vitórias. Eu conheço a AJUF desde os primórdios, praticamente. Acho que é uma entidade associativa que só se aperfeiçoou, que deixou de ser cumprir apenas o seu papel restrito, defender interesses dos associados. Ela é uma entidade maior, defende interesses maiores, interesses da sociedade brasileira, do Brasil.
Tempo de comemorar e se orgulhar. E é exatamente para isso tanto esforço. Não é fácil sentar naquela cadeira. Eu digo que essa foi a minha maior experiência de vida até hoje. Eu até fico um pouco emocionado quando falo, eu amo a JUF. Não é apenas a experiência de uma associação, o troféu do passado e a glória do futuro. Um ciclo eterno. A JUF, 44 anos de vitórias. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.